dia, retornando. Houve uma ligeira interrupção aqui por um problema do sinal da internet. Voltamos agora depois de eu organizar esse problema aqui do sinal, né? Mas hoje então nós vamos dar sequência ao nosso estudo. Hoje, dia 18 de fevereiro, vamos seguir com o nosso estudo, salvo engano, o 5º encontro, que falaremos sobre o princípio fundamental chamado reencarnação. Já falamos sobre Deus, já falamos sobre Jesus, já falamos sobre o Espírito, já falamos sobre a comunicabilidade dos Espíritos. E hoje falaremos sobre reencarnação, que é um dos pilares sobre os quais, ou sobre o qual, o pilar, a doutrina espírita também se edifica. Nós também podemos chamar de pluralidade das existências, e muitos optam por chamar de reencarnação. Então é algo, digamos, natural no pensamento espírita, e tal qual quando falamos sobre mediunidade, é preciso que nós deixemos claro que reencarnação não é uma invenção espírita. A reencarnação não é uma criação da doutrina espírita. A reencarnação é um fato. A reencarnação é uma realidade. A doutrina espírita estudou, ou os espíritos nos trouxeram melhores condições para entendermos o fenômeno reencarnatório, para entendermos claramente o que seria essa pluralidade. Então, vários povos, em vários momentos da história da humanidade, já trabalharam, já apresentaram a ideia da reencarnação. Então, não é algo que a doutrina espírita inventou. Nós temos no budismo, nós temos no livro dos Vedas, nós temos no Bhagavad Gita, várias citações, várias passagens que sugerem o conhecimento reencarnatório. Temos lá no hinduísmo e várias outras culturas, nós temos elementos que evocam o princípio reencarnatório, inclusive na cultura judaica, inclusive no Velho Testamento. Então nós temos diversas citações em diversas culturas, em diversos tempos, que tratam do assunto reencarnação, que nada mais é do que o fato de voltar à vida física depois de tê-la deixado, retornado ao mundo espiritual e voltado à vida física. Esse é o processo reencarnatório, que há uma frase inscrita no frontispício, no dolmen de Kardec, onde está sepultado o corpo de Kardec. Ali nós temos escrito no dolmen, não é uma frase de Kardec, é uma frase que está escrita no dolmen, que diz: nascer, morrer, progredir sem cessar, nascer, morrer, renascer ainda, progredir sem cessar. Essa é a lei. Então é algo da natureza existencial. Todos que estamos aqui na Terra somos espíritos que existíamos antes de aqui estarmos. É até interessante esse existirmos antes daqui estarmos, pois nós vemos, por exemplo, estou vendo aqui no material do notebook, eu vejo aqui, por exemplo, uma frase que está no livro da sabedoria, lá do Velho Testamento. Nós temos ali, por exemplo, uma frase interessante no livro de Jeremias, nós temos aqui dizendo: antes que te formasse no ventre, eu te conheci. Antes que te formasse no ventre, eu te conheci.
Está lá no livro de Jeremias. Nós temos, por exemplo, aqui no livro dos Vedas, a alma é eterna, a evolução progressiva, só os que atingiram a perfeição não voltam. Pensamento do livro dos Vedas. Nós temos no Bhagavad Gita, por exemplo, eu tive muitos nascimentos e tu também. Assim como uma criatura se desnuda das velhas roupas para vestir novas, assim também a alma rejeita esse corpo para tomar outro. No budismo temos diversas citações, mas um deles, por exemplo, o que chegou ao fim dos nascimentos é dono da sabedoria. E mais à frente nós temos no masdeísmo, por exemplo, se alguém espia e não fez jus a isto nessa vida, fê-lo em vida anterior. No livro dos druidas, por exemplo, as almas não perecem, passam de um corpo a outro e se completa no infinito. E no livro da sabedoria, lá, Velho Testamentário, capítulo 8, versículos 19 a 21, diz: antes, como era bom, vim em corpo intacto. Vejam, antes, como eu era bom, vim em corpo intacto. Então, nós podemos dizer que a reencarnação, ela é um elemento antropológico. Eu vou só desligar aqui o note. Ele é um elemento antropológico. O que eu quero dizer com isso? Está presente em diversas culturas, inclusive na cultura judaica. Muitos até ponderam o fato de uma das cartas paulina, a carta aos Hebreus, haver uma frase, lá no versículo 27 do capítulo 9 da carta de Paulo aos Hebreus, que a exegese é clara, não foi escrita por Paulo, mas, tudo bem, assim nós a chamamos, carta de Paulo aos Hebreus, e lá no versículo 27, capítulo 9 da carta de Paulo aos Hebreus, está escrito, que assim como é dado a um homem morrer uma só vez, e depois vem o juízo. Essa frase ela é real, não há invenção ao dizer não está escrito. Sim, está lá, versículo 27, capítulo 9 da carta aos Hebreus. Assim como é dado ao homem morrer uma vez, ou aos homens, em outras traduções, morrerem uma vez, sobrevindo o juízo. O que acontece é que esse versículo faz parte de um contexto. Faz parte de um contexto em que o autor da carta está falando sobre o Velho Testamento e o Novo Testamento no aspecto sacrificial. E nesse capítulo 9 está se falando inclusive do testamento no sentido jurídico da palavra. Como diz lá na carta, nesse capítulo 9, que só pode haver testamento depois da morte. Ou seja, enquanto o testador estiver vivo, não haverá testamento. E Paulo, o autor da carta, usa esse raciocínio, citando inclusive o tabernáculo, as fases do tabernáculo, a primeira parte, a segunda parte, a parte do sumo sacerdote. Então ali ele vai trazendo uma ideia de que há necessidade da morte para que haja o testamento. Então, no Velho Testamento, a morte era os sacrifícios dos animais. E que, para existir o Novo Testamento, deveria haver a morte do testador. E no caso do Novo Testamento, o testador seria Jesus. Então, era necessário que houvesse a morte de Jesus para que o Novo Testamento acontecesse. Ou seja, era necessário que o testador morresse para que o testamento se cumprisse. Então ele traz ali, o autor da carta aos Hebreus, ele traz a ideia de morrer para que um testamento seja cumprido. E aí sim, nesse contexto, para que se cumpra um testamento, só há uma morte. Havendo a morte, há o testamento. Então está se falando, se nós usássemos uma linguagem jurídica atual, está se falando do aspecto civilista da morte, para que haja o cumprimento de um testamento. Não se abre um testamento senão pela morte do testador.
E ali Paulo está descrevendo justamente a morte do testador, que era Jesus. Era necessário que ele morresse para que o testamento novo se abrisse. E isso só se abre uma vez. Por isso ele fazer uma comparação, dizendo que da mesma forma Jesus morreu uma só vez para que houvesse o testamento. Então por isso o versículo 27 diz: assim como é dado ao homem morrer uma só vez, sobrevindo o juízo, assim também Jesus só morreu na cruz uma só vez. Então veja como Paulo entabula, o autor da carta entabula esse raciocínio. Da mesma forma que morre uma só vez e vem o juízo, na frase seguinte ele não coloca o juízo para Jesus, porque não teria juízo para Jesus. Então não se pode olhar, primeiro, a tradução literal, e segundo, não se pode olhar um versículo destacado do contexto. E o contexto do capítulo 9 nada tem a ver com estudo da pós-existência da alma, não tem nada a ver com estudos da pré-existência da alma. O que o capítulo 9 da carta aos Hebreus traz é um exercício para justificar a morte do Cristo, para que pudesse haver o cumprimento do testamento. Então, eu sugiro que leiam o capítulo todo, não destaquem somente o versículo 27. Ali não se fala da morte no sentido religioso, se fala da morte no sentido civilista, para que a morte do Cristo inaugure o Novo Testamento. Se o testador não morrer, o testamento não se abre. Se Jesus não morresse, não haveria o testamento novo aberto para a humanidade. Então é um raciocínio até bonito, feito pelo autor da carta aos Hebreus, mas que nada tem a ver com a questão da anóxia, da morte física. Nada tem a ver. É uma morte civilista. E se nós estudarmos no meio civilista, no próprio direito hoje, nós veremos que só há uma condição para isso, inclusive uma morte não morte, chamada morte presumida, que depois um dia podemos conversar sobre isso. Então primeiro eu faço esse aparte, ou essa ligeira introdução, porque é muito comum, principalmente entre os evangélicos, evocar o versículo 27 do capítulo 9 da carta aos Hebreus como justificativa para a não existência da ideia da reencarnação. E aí, aproveitando o embalo, capítulo 9 por capítulo 9, eu sugiro lerem, por exemplo, o capítulo 9 do Evangelho de João, onde há uma passagem belíssima, uma passagem em que o Jesus e os discípulos encontram um cego de nascença, ou seja, uma pessoa que tinha nascido cega. Esse é o termo do Evangelho, cego, de nascença. E ali, nesse momento, um discípulo pergunta a Jesus, ele pergunta: Senhor, quem pecou para que ele nascesse cego? Vejam que interessante a pergunta. Senhor, quem pecou para que ele nascesse cego? Foi ele ou foram seus pais? Prestemos atenção na pergunta. Foi ele ou foram seus pais? A pergunta foram seus pais, ela até tem um certo fundamento no capítulo 20 do livro Êxodo, lá do Velho Testamento. Tem um certo porquê. Porque lá no capítulo 20 do livro Êxodo do Velho Testamento, há uma expressão em que se diz: eu sou o Senhor teu Deus que te tirou do Egito, da casa de servidão, portanto não terás diante de mim nenhum outro Deus, nem a ele prestarás culto, pois eu sou um Deus zeloso, que puno a iniquidade dos pais nos filhos, nas terceira e quarta gerações. Então, veja, puno a iniquidade dos pais nos filhos, nas terceira e quarta gerações. Por isso, a pergunta do discípulo: foram seus pais que pecaram para que ele nascesse cego? Mas a primeira pergunta feita não tem a ver com esse versículo, com esse capítulo 20 do Êxodo, porque ele perguntou: foi ele? Ou seja, quem pecou para que ele nascesse cego? Foi ele ou foram seus pais? Essa pergunta já denota que a pessoa que a faz
tem conhecimento de uma pré-existência. Porque como poderia caber a pergunta, foi ele, se ele já tinha nascido cego e se ele não existisse antes? E uma alma recém-criada, dentro da ideia unicista, uma alma recém-criada não poderia ter pecado. Então, só poderia estar se referindo a uma existência anterior. Então vejamos que a própria pergunta denota. E aí vem algumas pessoas e dizem, mas a resposta de Jesus não confirmou. Realmente, Jesus em seguida responde ao interlocutor, nem ele pecou, nem seus pais. Nasceu assim para se verificar nele a glória de Deus, ou seja, eu vou curá-lo, ele não pode ter pecado, senão como é que eu vou curá-lo? Então vejamos, e se Jesus tivesse anatemanizado a ideia da pergunta, ele teria dito, como que você me pergunta, ele pecou? Como que ele poderia ter pecado? Não existe vida anterior ao nascimento. Mas Jesus não fez essa correção. E Jesus sempre corrigiu, sempre, todas as observações que estavam em desacordo com a lei. Por isso ele dizer, eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe o seu verdadeiro cumprimento. Então, por exemplo, quando chamaram a atenção porque os discípulos comiam sem lavar as mãos, Jesus corrigiu a lei. Quando disseram que eles colhiam espigas em dias de sábado, Jesus corrigiu em diversas circunstâncias. Agora, quando esse discípulo perguntou se foi o cego que havia pecado para que ele nascesse cego, Jesus não corrigiu. Ele só disse que naquele caso nenhuma coisa nem outra estavam presentes. Nem seus pais tinham pecado e nem ele. Por quê? Ele disse para que verificasse a glória de Deus, para que pudesse curá-lo. Então, nós temos diversas outras passagens, como temos lá o capítulo 3 do Evangelho de João, quando se coloca a ideia de nascer de novo. E é interessante essa passagem, essa é interessante, porque muitas traduções vocês encontrarão nascer do alto. É necessário nascer do alto. É necessário nascer do alto. Mas acontece que os tradutores que trabalham com essa lógica esquecem da frase seguinte. Porque Nicodemos diz, se Nicodemos tivesse dito, ou se Jesus tivesse respondido, é necessário nascer do alto, se Jesus tivesse respondido, é necessário nascer do alto, não caberia a segunda pergunta de Nicodemos quando ele fala, como posso eu nascer de novo, nascer do alto já sendo velho? Entrarei porventura de novo no ventre da minha mãe? Essa pergunta de Nicodemos não teria espaço se fosse nascer do alto. Por isso que as traduções foram se ajustando e colocaram de fato nascer de novo. Aí sim, quando Jesus disse em verdade te digo que é necessário nascer de novo, aí sim cabe a pergunta de Nicodemos, como pode eu nascer de novo já sendo velho, porventura entrarei novamente no ventre de minha mãe? Então, vejam, ali está o elemento. Ah, mas essa passagem fala de renovação, não é nascer fisicamente de novo, é renovação. Sim, a passagem fala de renovação também, porque Jesus usa dois elementos quando vai falar para Nicodemos, quando ele faz a segunda pergunta, entrarei porventura no ventre da minha mãe, e ele fala, é necessário, aquele que não nascer da água e do Espírito não entrará no reino dos céus. Nascer da água e nascer do Espírito. Deixa só uma ligeira correção aqui. Um probleminha de conexão. Deixa eu só resolver um probleminha aqui no meu como que chama aqui? no meu celular. Só um segundinho aqui, porque está dizendo que não há espaço suficiente para guardar o vídeo aqui. Deixa eu só apagar. Ok. E agora eu volto. Só um segundinho aqui para eu resolver essa pendência aqui. E é o que eu tenho que virar, porque ele vai pelo Face ID. Um momentinho só.
Desculpe-me, coisas do aparelho. Voltemos aqui agora ao vídeo. Legal. Vou dar sequência aqui então. No YouTube vai ter um cortezinho, 2 vídeos. Mas vamos seguir, desculpem aqui a turma do Instagram. Bom, então eu dizia, foram 2 perguntas feitas. Foram 2 respostas feitas. Jesus disse, se aquele que não nascer da água e do Espírito não entrará no reino dos céus. Então sim, ele está falando em nascer de novo e falando em renovação. Quando ele diz nascer da água, aí vem muitos teólogos e dizem, não, mas aqui é a água do batismo. Se nós olharmos a frase de João o Batista, ele dizia que Jesus batizaria com fogo, não com água, ou seja, não era um batismo cerimonial, material. Então ali a ideia da água se refere a corpo. Inclusive, se nós olharmos na estrutura hebraica, para o pensamento hebraico, a água é o símbolo da matéria. Se nós olharmos, inclusive, o pensamento filosófico das escolas pré-socráticas, a escola jônica, por exemplo, dizia que a água era o elemento primordial, ou seja, tudo que existe veio da água. Então, quando se usa o termo água, se usa para mostrar a materialidade. E aí sim, nascer da água e do Espírito, aí 2 elementos. Então a passagem ela é tranquila nesse aspecto de nascer pelo Espírito, nascer pelo corpo. Então quando dizem essa passagem de Nicodemos fala de renovação, sim, fala de renovação. E ao falar de renovação também fala de nascimento novamente, nascer da água, nascer do Espírito. E é interessante porque depois Jesus interroga Nicodemos dizendo assim, como tu és mestre em Israel e não sabes dessas coisas? Ou seja, você conhece a cultura hebraica e não sabe dessas coisas? Aqui a Lúcia diz, os irmãos de outras doutrinas dizem nascer do batismo. Eu comentei isso aqui já, Lúcia. Exatamente isso. Eles dizem nascer do batismo ao falar da água, só que o batismo do Cristo não é cerimonial, não é com água. Como disse o próprio João Batista, eu batizo com água, mas aquele que virá após mim batizará com fogo. Ou seja, purificação. Aí sim, a água não purifica, o fogo purifica. Por isso havia a imolação do cordeiro, havia o fogo colocado nos sacrifícios. Então aí sim, é uma figura simbólica de renovação, que é o nascer do Espírito. O nascer da água é a materialidade. Então estou fazendo essas observações, antes de tratarmos do pensamento espírita efetivamente sobre reencarnação, porque é importante nós observarmos que a reencarnação é um elemento antropofilosófico, ou seja, ele é antropológico, ele faz parte de diversas culturas, inclusive da hebraica, inclusive da cristã. Então só esse preâmbulo para que nós possamos compreender um pouco mais esse elemento reencarnatório. E aí sim, vamos ao que temos no Livro dos Espíritos, que fala sobre a reencarnação. E aí eu peço licença para ler algumas questões do Livro dos Espíritos, para entendermos o pensamento espírita. Então a questão 166, por exemplo, aliás, antes de falarmos da questão 166, eu vou retroagir. Eu vou à questão 132 do Livro dos Espíritos. Porque lá na questão 132, nós temos uma pergunta que faz alusão à necessidade encarnatória, o porquê que estamos na Terra. Não no aspecto quantitativista, não no aspecto de quantas vezes, mas no aspecto de ser necessário estarmos aqui na Terra. Então, nessa questão 132, pergunta-se aos benfeitores espirituais qual a finalidade da encarnação dos espíritos. Qual a finalidade da encarnação dos espíritos? E os espíritos respondem, Deus vos impõe a encarnação com a finalidade de vos fazer progredir. Deus vos impõe a encarnação com a finalidade de vos fazer progredir.
Então só tem uma finalidade de estarmos na Terra: o progresso. Encarnar não é elemento punitivo. Ninguém está encarnado por punição. Estamos encarnados como oportunidade de crescimento. É isso que está na questão 132 do Livro dos Espíritos. Qual a finalidade da encarnação dos espíritos? Deus vos impõe a encarnação com a finalidade de vos fazer progredir. Então, estar na Terra é uma oportunidade para que, pelos nossos esforços, possamos progredir. Ninguém está aqui para ser punido. Não há, desculpe, possibilidade de dizer reencarnação é para a gente pagar os erros. Não, não. Reencarnação é para a gente refazer as nossas condutas, refazer os nossos erros, e não pagar pelos erros. Ah, mas é aquela pessoa que nasce sofrendo. Expiação não é punição. Desculpe-me, mas muitos, inclusive espíritas, confundem expiar com punir. Expiação não é sinônimo de punição. O próprio verbo expiar é purgar, é livrar-se de, é limpar-se de algo. Então, o processo expiatório é um processo de uma recuperação de uma forma mais incisiva, para que eu possa me limpar, entre aspas. Então não é punição. O processo expiatório não pode ser punição, porque Deus não pune ninguém. As leis de Deus são leis educativas, que têm um aspecto retributivo, mas eminentemente educativas. Então o aspecto expiação não é punição. Expiar quer dizer limpar, purgar. Provas, todos nós por elas passamos. Todos estamos aqui em provas, até os missionários, porque se não cumprirem a missão, falharam num processo. Provas são elementos que nós temos, elementos didáticos para o nosso crescimento por meio de exercícios. A expiação é um processo de autopurificação por sentimentos, digamos, individualizados, que nos geram vontade de fazer algo, mas há limitações para fazer esse algo. Então não há um processo punitivo nem no aspecto expiatório. Desculpe, mas é só olhar uma definição de dicionário. A palavra expiar não tem cunho punitivo. Por isso existe o bode expiatório lá da cultura hebraica, que era o animal que se soltava carregando os pecados para que no sacrifício ele purgasse os pecados alheios. Por isso é que se chamava bode expiatório. Ele tinha finalidade expiatória, não punitiva. Punisse um bode? Não. Então a expiação é um processo de limpeza, é um processo de purificação. Basta olharem os dicionários, quaisquer deles. Então, eu fico vendo muitas vezes as pessoas querendo dar sentido oposto ao que está na própria palavra. Então é importante perceber esse aspecto. Provas são elementos naturais, em regra, escolhidas por nós, para que possamos aprender por meio de exercícios. Expiações são elementos, digamos, purificadores, purgativos, para o nosso crescimento em função de ações deliberadamente tomadas danosas, ações danosas deliberadamente tomadas. Então são elementos muito simples. Em reencarnação está claro, um processo na questão 132. A finalidade é evolução. Punição não faz ninguém evoluir. Vejam que nos fala o espírito Joana de Ângeles, lá no livro Plenitude. Ela diz: a expiação tem como finalidade fazer o espírito retornar ao ponto que estava antes da queda.
A expiação tem por finalidade fazer o espírito retornar ao ponto que estava antes da queda. Ou seja, a expiação é um aspecto de aclaramento de consciência. Está num processo evolutivo, comete-se um deslize, um erro, cai-se, não retrograda, cai-se, e a expiação me devolve ao ponto que eu estava para eu continuar crescendo. Então a dor por si só ela não redime, é um processo de aclaramento, é um chamamento de atenção e não uma punição. Por isso os Espíritos responderam na questão 132 que a finalidade da encarnação, não interessa a quantidade de vezes, o ato encarnatório é evolução, é progredir. Deus vos impõe a encarnação com a finalidade de vos fazer progredir. E prestemos atenção no verbo impor. Deus vos impõe a encarnação. Deus vos impõe. O que é o verbo impor? O verbo impor é algo que uma força maior exerce. É um exercício de força maior. E por que impor? E onde está a minha liberdade? É o mesmo que um pai ou uma mãe faz com uma criança pequena quando ela precisa tomar um medicamento, uma injeção, por exemplo, e ela não quer tomar, porque a criança divisa, ela enxerga somente a dor. Os pais enxergam a solução da doença, a solução que aquela injeção trará. Então, muitas vezes a criança diz, eu não tomo a injeção, e o pai ou a mãe diz, toma. Veja, impõe, porque é necessário. Então a reencarnação, ou a encarnação, me desculpe, é necessária. Por isso ela é imposta. Ela é imposta porque ela faz parte da lei natural. Como, por exemplo, se eu saltar, eu cairei por uma lei chamada lei da gravidade. Essa lei da gravidade, ela é imposta. Ela existe, ela é imposta. Há uma imposição dessa lei. Por mais que eu queira pular, ficar no ar, eu não ficarei. Por quê? Porque sem uma força que possa inibir a ação gravitacional, eu cairei. E nós não temos essa força pura e simplesmente. Nós não temos uma força de impulso, propulsão. Então, nós sempre cairemos. Isso é uma imposição. Imposição da lei natural. A questão, nós vamos avaliar, a Coelho fala aqui do livre-arbítrio, já eu falo sobre isso. Eu falarei sobre isso. Eu sugiro ler a questão 258 do Livro dos Espíritos. Nós falaremos sobre isso. Vejamos o que nós temos. Uma necessidade. Então, encarnar é uma necessidade. E aí pode surgir uma pergunta. Então, quer dizer que o espírito não evolui se ele não entrar na matéria? Se ele não encarnar, quer dizer que ele não evolui? Sim, evolui. É a questão 230 do Livro dos Espíritos. Sugiro, leiam a questão 230. Lá pergunta, o espírito na erraticidade evolui? Ou o espírito evolui na erraticidade? Erraticidade quer dizer, no mundo espiritual? E eles respondem, em conhecimento e segundo a sua vontade. Mas só o contato com a matéria lhe permite exercitar o conhecimento adquirido. Vejam o que eles falam na questão 230, que no plano espiritual nós temos um aprendizado teórico, mas o exercício prático é aqui na Terra. Então eles dizem lá, quando perguntou, evolui o espírito na erraticidade? Eles dizem sim, sempre em função da sua vontade, mas somente o contato com a matéria lhes permite exercitar o conhecimento adquirido. Aqui na matéria, na Terra, aqui temos o nosso laboratório das nossas próprias experiências evolutivas. Então, tanto a questão 132 como a questão 230 indicam isso. E aí sim, saímos do aspecto encarnatório para um aspecto quantitativista. Porque é lógico, se estamos aqui na Terra para evoluir, pode surgir uma pergunta muito tranquila, muito natural. E aquela alma que não conseguiu evoluir durante a sua permanência aqui na Terra? Se fosse uma existência só, se nós pudéssemos nascer só uma vez, e não cumprirmos a evolução nessa uma vez, o que aconteceria? E há uma ilogicidade nisso. Se nós vivemos na Terra em torno de 80, 100 anos, como que 80 ou 100 anos determinarão a imortalidade das penas? Ou seja, nós somos imortais, nós nunca teremos fim. Quer dizer que
um período finito aqui na Terra determina as consequências ad infinitum, ou seja, para sempre? Que lógica é essa em que a menor parte estabelece a consequência para a maior parte? Porque a imortalidade mostra que a maior parte da nossa vida é a parte que nós não vivemos. Aqui eu vejo outra pergunta da Gomes, né? Se os espíritos nos influenciam, como fica o livre-arbítrio? Ô Gomes, eu vou tentar responder no curso aqui da conversa, mas eu sugiro que você leia a questão 459, que fala disso, mas leia também a questão 467 e a questão 469, e você verá que a influência dos espíritos não é absoluta. Se você observar a questão 467 em especial, vai mostrar que a influência dos espíritos só acontece porque nós os chamamos. Lá na questão 467 diz assim, pode-se afastar as más influências que os espíritos exercem sobre nós? E os espíritos respondem sim, sim, mas vós frequentemente os chamais pelo vosso pensamento ou os atraís pelos vossos desejos. Ou seja, eles só nos influenciam porque nós os chamamos para sermos influenciados. Ou seja, nosso livre-arbítrio. O nosso livre-arbítrio, quando eu escolho condutas errôneas, pensamentos errôneos, vontades errôneas, eu atraio a influência dos espíritos e aí sim sofro as influências. Então a questão 459, quando diz influencia os espíritos em nosso pensamento, eles respondem bem mais do que imaginais, de ordinário são eles que vos dirigem. Essa resposta 459, ela precisa ser harmonizada com a 467 e com a 469. Porque a 467 vai deixar claro que a influência só existe porque nós os convidamos pelos nossos desejos e vontades e pensamento. E a questão 469 ela é interessante. Lá diz assim, pode-se neutralizar a influência dos maus espíritos? E os espíritos dizem, sim, fazendo todo o bem e colocando vossa confiança em Deus, neutralizareis a influência que os espíritos querem tomar sobre vós. Então percebam que a gente precisa construir uma linha de pensamento olhando todo um conjunto de respostas, de perguntas e respostas. E muitos ficam só na 459, mas não percebem que a 467 e a 469 harmonizam essa questão da influência, ou melhor, explicam como se dá essa influência, explicam porque os espíritos nos dirigem, porque nós os convidamos para ser dirigidos. É como se eu desse a minha autodeterminação para eles, para que eles determinem as minhas próprias ações. Então o meu livre-arbítrio foi exercido, eu quis assim, percebeu? Então é muito tranquilo isso. Sugiro que leia então com mais profundidade a questão, não só a questão 459, mas a questão 467 e a questão 469, tá certo? Voltando aqui, nesse aspecto então estar encarnado é importante. E aí vem a questão 166, justamente perguntando isso. Como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? Porque aquela ideia de uma existência determinar a consequência para toda a eternidade, ou melhor, para a imortalidade, é ilógica. Não caberia nunca na justiça de Deus. Não caberia nunca na justiça de Deus. Como que o finito pode determinar o infinito? Como que o mensurável pode determinar o incomensurável? Por isso veio a pergunta, como pode então a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? E os espíritos respondem, sofrendo a prova de uma nova existência. Sofrendo a prova de uma nova existência. Veja que interessante. E a palavra existência constante aqui nessa questão, isso aqui é o barulho do trem de ferro. E nesse caso é trem, não é o trem mineiro genérico, não, é o trem de ferro mesmo. Porque a linha de ferro é bem próxima aqui, ó, a minha residência. Então sempre faz esse barulho nesses períodos. Mas voltando, a ideia de existência, ela é importante, essa palavra existência, porque nós não podemos confundir existência com vida. Por isso eu sou daqueles que gostam de usar o termo existência, nessa existência, na próxima existência, na existência passada, e não na vida próxima, na vida passada, na vida anterior, porque vida é uma só. Nós não temos mais de uma vida.
Desde que fomos criados, a vida é uma só, porque somos imortais. Então nós não podemos ter mais de uma vida, senão seremos mortais. Não temos mais de uma vida. O que temos são várias encarnações numa vida só, a vida espiritual. Nós somos um ser vivo, nós somos um ser imortal. Então eu não posso confundir encarnação com vida. A encarnação começa no berço e termina no túmulo. A existência começa no berço e termina no túmulo. A vida não começa no berço e nem termina no túmulo. Então, na mesma vida, ora eu estou encarnado, ora eu estou desencarnado. Ora eu estou no mundo espiritual, ora eu estou no mundo material. Mas a vida é uma só, eu sou o espírito. Eu sou o mesmo espírito. Eu sugiro que leiam, inclusive, o item 9, eu gosto de chamar de artigo 9, do capítulo 7 do livro Céu e Inferno, que fala do Código Penal da Vida Futura. E lá no artigo 9 nos fala da solidariedade reencarnatória. Eles dizem as reencarnações são solidárias entre si porque pertencem ao mesmo espírito. Então sou sempre eu que estarei reencarnando. É sempre o mesmo espírito que reencarna. Sou eu sempre que estarei na encarnação. Sou eu sempre que encarnarei em quaisquer encarnações. Então não serei outra pessoa, terei outra persona, mas serei sempre eu. Sou eu que me reencarno. Então eu não tenho mais de uma vida, só tenho uma. Eu tenho várias encarnações. Por isso os espíritos utilizam a palavra existência. Porque em termos filosóficos, existência e essência são coisas distintas. Essência, existência, imanência, permanência. Eu sugiro lerem o pensamento aristotélico, quando ele fala de existência, imanência e essência. A existência é o estar, a essência é o ser. Por isso nós somos, porque temos consciência da nossa existência. E há coisas existentes que não são, porque não têm consciência da existência. Por exemplo, essa caneca. Essa caneca existe, mas ela não é, porque a caneca não sabe que ela existe. Eu sou, porque eu sei que eu existo. Então eu tenho existência, essência e imanência. Esse objeto tem apenas existência. Então o processo encarnatório chamamos de existência, porque o corpo físico ele não tem consciência da sua existência. O corpo. Quem tem consciência da existência é o espírito, que somos nós. Então, por isso, trata-se como existência. E aí vem Kardec. Como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corporal, veja, ele usa o termo vida corporal, ou seja, vida orgânica, acabar de depurar-se? Os espíritos respondem, sofrendo a prova de uma nova existência. Então, a existência é sinônimo de vida corporal, e não sinônimo de vida, porque vida não acaba. Então, percebamos, para que tenhamos um aspecto de logicidade, de justiça, a alma encarna-se várias vezes com a mesma finalidade, depurar-se. E aí, na questão 167, nós vemos a pergunta, qual a finalidade da reencarnação? Não é a finalidade da encarnação, essa é a 132. Na 167 é a finalidade da reencarnação. E aí eles respondem, expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde estaria a justiça? Veja o verbo novamente, expiar. Aqui uma forma substantivada, né? A expiação, ou seja, um substantivo, a expiação. Veja, o que é a expiação? Ele acrescenta melhoramento progressivo, mostrando que aquela evolução constante na questão 132 não se dá de uma hora para outra. Ninguém dorme não sabendo e acorda sabendo, não é isso. Então é preciso haver uma progressividade no processo encarnatório, no processo evolutivo. E essa progressividade é o aspecto reencarnatório. E aí usa o termo expiação, ou seja, depuração. Por que usar o termo expiação? Porque a questão 166, que abriu base para a seguinte, Kardec usa o termo acabar de depurar-se. Vejamos que o verbo utilizado na questão 166 é depurar.
E em resposta, os espíritos usaram na 167 o substantivo expiação, mostrando que a depuração substantivada é o aspecto expiatório. Então, expiar é depurar-se, acabar de depurar-se. E os espíritos ainda trazem uma sequência, dizendo expiação, vírgula, melhoramento progressivo. O que mostra, mais uma vez, que não é punição. A lei de Deus não é punitiva, porque Deus não é vingador. Deus é soberanamente justo e bom. Nós já falamos sobre isso no nosso encontro, no primeiro encontro. Deus é soberanamente justo e bom. Então ele não pune ninguém. E ele nem poderia punir, por quê? Porque seria uma ilogicidade. Ele é onisciente, ele sabe de tudo. Ele é onipotente, ele pode tudo. Então ele sabe que eu vou errar, pode impedir, não impede, depois me pune. Isso não é justiça de Deus. Isso é vingança. E Deus não é vingativo. Deus não é vingativo. Então, não há aspectos punitivos, há aspectos depuradores, que é o que chamamos de expiação. Antes disso, num desdobramento da questão 166, é a 166b, Kardec faz uma pergunta. Então a alma passa, portanto, por muitas existências corporais? E ele diz, sim, todos nós temos muitas existências corporais. Os que dizem o contrário querem manter-se na ignorância em que eles próprios se encontram. Isso é o desejo deles. Então veja que os espíritos foram assim muito serenos nesse sentido. Né? E aí depois pergunta-se na questão 171, que eu entendo ser a questão fundamental para entender a filosofia do processo reencarnatório. A questão 171 ela é uma questão de alta profundidade, de grande profundidade filosófica. Kardec pergunta, em que se baseia o dogma da reencarnação? Em que se baseia o dogma da reencarnação? Ou seja, em que se baseia a verdade da reencarnação? Olha que coisa interessante. E aí vem uma resposta belíssima. Antes disso, eu vou ter uma pergunta aqui, colocando: a purificação pode não complementar em uma vida ou precisa de várias encarnações? Em regra, não se complementa numa vida, muito pouco provável. Por isso, várias encarnações. É a questão 166b, que eu acabei de ler aqui. Né? Agora, na questão 171, antes de ir à resposta, eu acho interessante falar sobre uma palavra que está colocada na pergunta, a palavra dogma. Porque a pergunta é: em que se baseia o dogma da reencarnação? E aí vem um ponto. Mas no Espiritismo não tem dogma. Por que aparece então a palavra dogma? É importante pensarmos sobre isso. A palavra dogma, ela significa verdade inconteste. Verdade inconteste. É aparentemente um pleonasmo, né? Porque se é verdade, é incontestável. Mas vejamos, nós temos chamados dogmas científicos. O que é um dogma científico? É uma conclusão advinda de uma análise, de uma experimentação por um método científico que concluiu, que chegou à ideia de verdade. Então veja, há uma verdade, por isso se chama dogma científico, dogma da ciência. O que acontece com a palavra dogma é que no ideário religioso, a palavra dogma deixou de ser significativo de inconteste e passou a significar indiscutível. Então, para a teologia, dogma é uma verdade indiscutível, diferente do sentido da palavra, que é verdade incontestável. Incontestável não quer dizer indiscutível. Indiscutível não posso discutir a respeito. Incontestável é que, mesmo discutindo a respeito, eu não consigo contestar, porque é uma verdade. Então, mesmo que eu discuta a lei da gravidade, eu não tenho como contestá-la, porque ela existe. Eu pulo, eu caio, eu pulo, eu caio. Agora, eu posso discuti-la? Oh, claro que posso. Posso, e todo mundo pode discutir a respeito, pode não concordar, pode tentar provar o contrário, mas não conseguirá. Por quê? Porque é uma realidade. Isso é que é dogma.
Então, quando se trouxe a palavra dogma para o mundo religioso, deu a ela o sentido de indiscutibilidade. Não se pode discutir. E aí eu peço licença, eu vou abrir aqui um dos meus armários aqui, eu vou levantar para pegar um dicionário aqui. Aqui nós temos um pequeno dicionário católico do João Maia. E eu vou ler para vocês qual é a definição da palavra dogma que está aqui nesse dicionário. Preciso só achar aqui. E é até interessante que nesse pequeno dicionário católico tem a palavra espiritismo, veja. Né? Tem a palavra espiritismo num dicionário católico. Mas não vamos entrar nesse mérito. Vamos lá na palavra dogma. Veja o que se define teologicamente como dogma. Eu vou chegar lá. Dogma. Veja, dogma. Aqui, ó. Dogma. Até marcado, porque eu já li esse dicionário de frente para trás, de trás para frente. Veja o que diz aqui. Dogma. Decisão, decreto, verdade divina, indiscutível, que a igreja propõe à nossa fé e na qual devemos crer sob pena de cairmos em heresia, ponto fundamental e indiscutível. Veja, é o que está escrito aqui. Veja, é o que está escrito aqui. Então, nesse sentido, atribuído à palavra dogma, o Espiritismo não tem, porque o que mais se pede, o que mais os Espíritos pedem é que não aceitemos algo que não tenha sido compreendido. Por isso Kardec trabalha sobre a fé, né, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, salvo engano, capítulo 19, em que ele fala que a fé inabalável, a fé inquebrantável, é a fé que enfrenta a razão face a face em qualquer época da humanidade. Perceberam? Então, isso precisa ficar claro para nós entendermos o porquê da existência da palavra dogma na questão 171. Porque ali é verdade incontestável, porém pode ser discutida. Não é verdade indiscutível. Então, onde se baseia a verdade da reencarnação? Onde se baseia a realidade da reencarnação? Por isso a palavra dogma. Teve alguém aqui, a Estela está pedindo para ler o que esse dicionário católico fala do Espiritismo. Ele diz assim, doutrina filosófica. Nesse ponto acertaram. Doutrina filosófica. Às vezes ciência e religião. Que ensina, entre outras coisas, ilícitas, olha que interessante, outras coisas ilícitas, a transformação da alma, a comunicação com o além, e um conjunto de superstições prejudiciais à nossa fé. A maioria dos fenômenos que os médiuns provocam em suas sessões não passam de coisas explicáveis pela ciência, sendo que outros constituem pura farsa e um pouco são intervenção de demônios. Isso é o que está no dicionário católico. É lógico que teria algo desse jeito. Agora, uma coisa está certa aqui, é filosófica a doutrina espírita, e outra coisa muito correta aqui. Todos os fenômenos espirituais são provados pela ciência, sim. Exatamente isso. Todos os fenômenos mediúnicos podem ser cientificamente provados, exatamente isso. Então, o fenômeno mediúnico não tem nada de estranho, é natural, por isso é cientificamente provado, é cientificamente explicado. Então, tranquilamente, está correto isso aqui. Mas deixemos, isso aqui só porque a pessoa pediu para eu ler. Mas voltemos aqui. Então a questão 171 pergunta em que se baseia o dogma da reencarnação, entendendo bem o que significa a palavra dogma. Então, nesse aspecto, onde se baseia a realidade da reencarnação. E aí vem uma resposta espetacular, dizem os espíritos. Onde se baseia, então, essa realidade da reencarnação? Na justiça de Deus e na revelação. Pois incessantemente repetimos, olha o advérbio, incessantemente repetimos, o bom pai sempre deixa aos filhos uma porta aberta ao arrependimento.
Não te diz a razão que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles de quem não dependeu se melhorarem? Não são filhos de Deus todos os homens, quer dizer, todas as pessoas? Somente entre homens egoístas, pessoas egoístas, se encontra a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem remissão. Vejam que resposta espetacular, deixando claro aqui para nós que o aspecto reencarnatório se fundamenta justamente na justiça de Deus. E a justiça de Deus é bondosa, e a bondade de Deus é justa. Um bom pai sempre deixa as portas abertas para o arrependimento dos seus filhos. E aqui nós podemos evocar, eu vou até escrever aqui, a parábola do bom samaritano, do filho pródigo. A parábola do filho pródigo. Porque a parábola do filho pródigo é justamente isso. Quando que o filho volta para casa? Quando ele toma consciência do erro que ele cometeu. Ou seja, para que eu saí de casa? Quando ele toma consciência, diz o texto da parábola, caindo em si, quando ele cai em si, ele fala, vou voltar para casa. E quando ele volta, o pai o recebe. E por que o pai o recebe com alegria? Porque ele voltou com consciência daquilo que tinha feito, reparou, sentiu isso, quer dizer, no processo expiatório, redimiu-se e voltou e fez uma proposta reparatória para o pai. Que ele não queria ser tratado como filho, mas ele iria trabalhar para o pai. Como quem diz, eu vou reparar o que eu fiz, eu vou devolver o que eu tirei com o trabalho. Vejam, a parábola é um exercício, a parábola do filho pródigo é um exercício da própria justiça divina. Agora, se Jesus traz a parábola dizendo que um pai faz isso, e Deus? Se Deus é todo bondade. Não foi isso que Jesus disse? Quem de vós, se vossos filhos vos pedirdes um pão, dará uma pedra? Quem de vós, se vossos filhos vos pedirdes um peixe, dará uma serpente? Se vós, que sois homens maus, fazem boas coisas aos vossos filhos, quanto mais não fará Deus, sendo Deus todo bondade? Vejam que perfeição é essa resposta. Que perfeição é essa resposta. A Ciomara aqui nos fala do artigo 16 do livro Céu e Inferno, o artigo 16 do capítulo 7 do livro Céu e Inferno, que fala do arrependimento, da reparação e da expiação, que também é completada no artigo 17. Então ali nós temos que para sanar uma falta são necessários o arrependimento, a reparação e a expiação. Expiação residuária. Se eu arrependo-me e reparo, o aspecto expiatório não existe. Mas normalmente nós não arrependemos, então expiamos, com isso acordamos, arrependemos e depois reparamos. A ordem natural seria arrepender e reparar, sem necessidade de expiar. Mas como não fazemos uso da ordem natural, nós expiamos para arrependermos para depois repararmos. Repararmos, não é pagar, reparar. Então a parábola do filho pródigo, ela vem em perfeita consonância com essa questão 171. A questão 171, ela reproduz, em termos filosóficos, o sentido da própria parábola do filho pródigo. Um bom pai, vejam, um bom pai sempre deixa aos filhos uma porta aberta ao arrependimento. E o que o pai da parábola do filho pródigo fez senão isso? Então percebamos que aqui a questão 171, ela tem uma relação direta com a parábola do filho pródigo, tem uma relação direta com o capítulo 7 do livro Céu e Inferno, como bem lembrou a Ciomara, no artigo 16, artigo 17, que fala dos 3 elementos para se sanar uma falta. Então percebamos, mais uma vez, que o processo reencarnatório não tem nada que possa levarmos a entendê-lo, ou nos levar a entendê-lo como punição. Reencarnar não é para punição, é para crescimento. Questão 132, a encarnação, a finalidade da encarnação é evoluirmos. E por fim, para a gente encerrar, para eu não alongar aqui,
Foi feita uma pergunta sobre a questão do livre-arbítrio no processo reencarnatório, porque veio, mas se é imposição e tudo mais. Então eu sugiro a questão 258, que eu havia dito aqui para a pessoa, não me lembro agora quem fez a observação. Vamos lá nessa questão 258, e haveremos também a 259 e a 260, que são muito interessantes também. Vejamos o que tem aqui na questão 258. Qual é o capítulo, qual é o tópico? Escolha das provas. Só o tópico já mostra que nós escolhemos as provas, então já está aí o livre-arbítrio. Escolha das provas. E aí vemos, no estado errante, ou seja, na erraticidade, no mundo espiritual, no estado errante, e antes de começar nova existência corporal, o espírito tem consciência e previsão das coisas que lhe vão acontecer durante a vida? E eles respondem, ele próprio escolhe o gênero de prova que deseja sofrer, e nisso consiste seu livre-arbítrio. Olha então, como os espíritos deram a resposta para dizer, olha, o livre-arbítrio é exercido antes de encarnar. Depois de encarnarmos, é o cumprimento das escolhas que fizemos. Então, há o livre-arbítrio? Sim. Eu exerço antes de encarnar. Veja, ele próprio, o espírito, escolhe o gênero de provas que deseja sofrer. E nisso consiste o seu livre-arbítrio. Por isso se chama escolha das provas. Aí Kardec pergunta na 258A, não é Deus então que lhe impõe as tribulações da vida como castigo? Olha que pergunta interessante. E eles respondem, nada acontece sem a permissão de Deus, pois foi ele quem estabeleceu todas as leis que regem o universo. Perguntar então por que fez tal lei e não outra? Dando ao espírito a liberdade de escolher as provas, Deus lhe deixa toda a responsabilidade de seus atos e de suas consequências. Nada entrava o seu futuro, o caminho do bem como do mal lhe estão abertos. Se vier sucumbir, resta-lhe o consolo de que nem tudo se acabou para ele, e que Deus, em sua infinita bondade, deixa-o livre para recomeçar o que foi mal feito. Ou seja, questão 171 novamente. Interessante esse processo. Nós temos sim o livre-arbítrio. E aí depois vem a questão 259, que é uma resposta bem ampla, né? Se o espírito pode escolher o gênero de provas que deve sofrer, seguir-se-á que todas as tribulações que experimentamos na vida foram previstas e escolhidas por nós? E eles respondem, todas não é bem o termo. Ou seja, a palavra todas não é bem colocada aqui. Porque não escolhestes nem previstes tudo o que vos acontece no mundo, até as menores coisas. Escolhestes apenas o gênero de provas. Os detalhes são consequências da posição e muitas vezes das vossas próprias ações. Se o espírito quis nascer entre malfeitores, por exemplo, sabia que arrastamento se expunha, mas ignorava quais atos que viria a praticar. Esses atos resultam do exercício da sua vontade e do seu livre-arbítrio. Ao escolher tal caminho, sabe o espírito que gênero de lutas terá que sustentar. Sabe, portanto, a natureza das vicissitudes que irá encontrar, mas ignora quais os acontecimentos que o aguardam. Os detalhes secundários se originam das circunstâncias e das forças das coisas. Só os grandes acontecimentos, os que influenciam no destino, são previstos. Se escolhestes um caminho acidentado, sabes que terás de tomar muitas precauções, porque grande é a probabilidade de caíres. Ignoras, no entanto, em que trecho cairás, mas é possível que nem caias, se fores bastante prudente. Se ao passar por uma rua uma telha te cair na cabeça, não creais que estava escrito como se diz vulgarmente. Vejam que perfeição de resposta. Que perfeição. E eu acho interessante que muitos espíritas ficam criando ilações, ficam fazendo ilações, melhor dizendo. Ilações já são criações. Ficam fazendo ilações. Ficam inventando coisas para falar, não, é isso, não, estava marcado que você ia. O gênero está marcado. A espécie depende das nossas ações. Nós temos o livre-arbítrio absoluto no mundo espiritual e um livre-arbítrio relativo no mundo material.
Ah, Simão, mas existe determinismo e livre-arbítrio? Há situações que são determinadas? Sim. Quem fala isso é Emmanuel, lá na questão 133 do livro O Consolador. Lá na questão 133 do livro O Consolador, Emmanuel nos fala do livre-arbítrio e do determinismo. Ele diz que há livre-arbítrio e determinismo coexistindo. E ele explica, o determinismo aplica-se nas camadas inferiores da evolução. E o livre-arbítrio, ele se expande à medida que o espírito evolui. Ou seja, quanto mais evoluído, mais liberdade de ação. Quanto menos, mais determinada a liberdade. Mais determinada a ação. Então ele explica nessa questão 133 o determinismo e o livre-arbítrio coexistindo. Então é importante nós percebermos esses aspectos. Então o processo encarnatório ele é precedido de uma preparação, de uma escolha. Aí a Coeli pergunta aqui, boa pergunta, mas tem atenuante e agravante? Sim, tem. Artigo 11 do capítulo 7 do Código Penal da Vida Futura. Sugiro, Coeli, que você leia lá o artigo 11 do Código Penal da Vida Futura. Por quê? Porque lá diz o seguinte: uma mesma falta praticada por pessoas diferentes tem expiações diferentes em função da atenuante ou da agravante que gerou o fato. Errei com conhecimento de causa, agravante. Errei por não conhecer, atenuante. Então o artigo 11 do capítulo 7 do livro Céu e Inferno, Código Penal da Vida Futura, explica isso, Coeli, que há sim atenuantes e agravantes. Val Silva faz uma observação aqui, um comentário, que ela teve a morte do filho com 3 anos, ela diz, isso pode ter sido uma prova. Val Silva, eu sugiro que você leia lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, mortes prematuras. Há um tópico chamado mortes prematuras, capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. E eu posso te dizer que esse é um grande acontecimento. Esse é um acontecimento que muda o destino. Então, sim, há um elemento, digamos, consensual no mundo espiritual antes de encarnar para essa situação, sim. Elementos provacionais, não expiatórios, provacionais. Como lidar com isso? Como lidar com a perda? É um elemento provacional. E há um acontecimento forte, é um acontecimento que de fato muda o curso da existência daqueles que ficam, principalmente. Então, sim, faz parte de um campo provacional, não de um campo punitivo. Deus não pune, volto a dizer, Deus não pune. Deus não perdoa e não pune, porque ele não precisa perdoar e nem punir. Ele tem suas leis e nas suas leis nós reparamos nossas faltas. Então, nesse aspecto, não é uma intervenção de Deus para punir ninguém. É simplesmente um curso natural de um processo, né, provacional de crescimento. A sua reação, a forma de continuar o processo vai determinar o sucesso da prova. Ela pergunta, e para o meu filho? Sim, para ele também fez parte de uma programação. A morte, a desencarnação, salvo por deliberação própria, ela nunca é um acontecimento fortuito. Sempre ela está programada. Isso está muito claro no Livro dos Espíritos. Ela sempre está programada, salvo as antecipações, ou seja, os suicídios, que não é o caso. Em todos os outros casos é natural, ou seja, faz parte da programação. E o retorno ao mundo espiritual, ele é característico, só se faz, desculpe-me, pelo processo da morte. A morte está para o retorno espiritual, para o retorno à vida material, como o nascimento está para a vida material, né? para chegar à vida material. Então isso é importante a gente perceber, tá? Então é muito forte isso, mas faz parte de um processo encarnatório, tá? E nunca
olhemos pelo prisma da punição, porque não é punição, tá? É sempre um aspecto provacional para crescimento, Bom, sobre reencarnação eu paro por aqui. É um assunto que demanda mais tempo para entrarmos em outros detalhes, por exemplo, quando que o espírito se une ao corpo, como é que se dá esse processo. Então, eu sugiro ler lá da questão 344 do Livro dos Espíritos à frente, né? Então, esse sentido, né, de quando que a alma se liga ao corpo, como é que dá esse processo e tudo mais, sugiro que leiam a partir da questão 344 do Livro dos Espíritos. E se for o caso, um dia eu posso voltar para a gente fazer uma live para falar sobre o retorno à vida corporal. Aqui nós estamos falando sobre o aspecto filosófico da reencarnação, mas depois nós podemos fazer uma live, se for o caso, faça essa semana mesmo. Talvez, num dia dessa semana, eu faça essa live para falar sobre essa questão do retorno à vida corporal, né? Esse processo, esse prelúdio, né? Que a partir da questão, estou vendo aqui no Livro dos Espíritos, a partir da questão 330. Então, fica aqui a sugestão, se vocês quiserem ler, a partir da questão 330, ela nos daria um bom entendimento para isso. Hoje a ideia era trabalhar mais com o aspecto da reencarnação como princípio fundamental da doutrina espírita. Esse meu livro aqui já está precisando sofrer uma reencadernação, não uma reencarnação, mas ele precisa passar por um processo de reencadernação. Ele já está bem sofrido aqui de tanto que eu uso no Livro dos Espíritos. No mais, muito obrigado a vocês pela presença daqui comigo. Hoje eu avancei bastante em horário e já a turma do YouTube aqui, eu peço desculpas, nós teremos 2 vídeos porque eu estava gravando e aí houve um problema na gravação, parou ali, eu tive que começar uma segunda, então vai ficar como 2 partes para a turma aqui que vai acompanhar pelo YouTube, tá certo? Porque sempre eu subo depois os vídeos para o YouTube. Muito obrigado, bom domingo para vocês, uma ótima semana para todos nós, né, que começa hoje, e domingo que vem nós nos encontraremos mais uma vez para mais um princípio básico, né, o princípio fundamental da doutrina espírita, que nós falaremos sobre evolução. Então, que seria o nosso 6º encontro, que eu disse que nós faríamos 6 encontros. Então falaremos sobre evolução, livre-arbítrio, nesse encontro próximo, ou do próximo domingo, tá certo? Muito obrigado mais uma vez, Deus lhes pague pela cordialidade e atenção, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro para falar sobre evolução, se Deus quiser. Até.